Que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Eu espero que você esteja bem. Seja aí muito bem-vindo ao canal Eu na Vida Eterna com Jesus. O nosso compromisso nesse canal é com a salvação das almas, é tornar público o conhecimento do Evangelho com foco na formação de discípulos para Jesus, através de estudos bíblicos pela vontade de Deus. Este estudo bíblico foi escrito pelo blog Levando Crianças a Jesus, que você pode acessar no Google pesquisando exatamente como está destacado aqui na imagem e também na descrição deste vídeo. Peço que, se você ainda não é inscrito neste canal, faça a sua inscrição, ative as notificações do nosso canal para que você sempre receba em primeira mão as novidades por aqui compartilhadas. Não se esqueça também de curtir o vídeo se ele edificar a sua vida e de compartilhar com seus amigos, familiares e com mais pessoas que precisam aprender a palavra de Deus. A santidade, ela é um assunto tão sério e tão primordial em relação à nossa comunhão com o Senhor Jesus, em relação à nossa salvação. Então, tem esse texto que está na Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ele diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que a Bíblia, ela traz referência para o cristão. Então, quando a palavra todos entra aqui no versículo, obviamente que ela está falando com o cristão, com o discípulo de Jesus. Este recebe a santificação, que traz a visão para enxergar o reino de Deus, para enxergar o Senhor Jesus. Então, fica aqui provado que esse assunto que nós vamos estudar hoje, ele é muito sério e ele é fundamento para a nossa vida cristã. Então, fique ligado aí, vamos acompanhando aí cada passo o estudo bíblico, porque tem muita coisa importante para aprender hoje em nome de Jesus. Quando lemos ou mesmo ouvimos sobre a palavra santidade, nós nos lembramos do conceito que nos foi ensinado pela religião. Então, para a religião, o significado da palavra santidade é viver sem pecado. E aí, dentro desse conceito, muitos líderes religiosos levam para as pessoas um manual de ações a seguir para se alcançar essa tal santidade. Mas a verdade é que muitas das vezes nos sentimos mais culpados por nossas ações do que verdadeiramente livres, porque é impossível não cometer o mínimo pecado. Então, logo de saída aqui no estudo bíblico, nós já percebemos que existe um equívoco religioso com relação à palavra santidade. É óbvio que essa percepção nós vamos fazer aqui comparando com a Bíblia. Então eu peço que você participe do estudo bíblico e tome posse aí da sua Bíblia, porque ela vai ser fundamental para você e eu compararmos os textos e aprender aí o verdadeiro conceito da santidade. Então, o compromisso do nosso canal aqui no YouTube é trazer aí o compromisso com a palavra de Deus. Então, o objetivo aqui é trazer a realidade sobre o assunto da santidade. Abra sua Bíblia aí comigo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz o texto: Portanto, como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Interessante o texto, as palavras aí do apóstolo Paulo,
E ele escreve essa carta aí aos Romanos no capítulo 5, versículo 12, aí, muito importante. Então, segundo a Bíblia, o que ela nos ensina é que nós, seres humanos, herdamos o pecado na semente que vem do Éden, o pecado original de Adão e Eva. Então, segundo o versículo, nenhum homem, nenhuma mulher gerado pelo sexo, né, pela relação entre o homem e a mulher, escapa dessa sentença. Todos pecaram. Isso é uma constatação dentro do reino espiritual. Esta é a realidade do homem. E aí, como que pode, então, dessa forma, a religião, que é uma doutrina de homens, colocar sobre os ombros dos seus ouvintes esse fardo tão pesado, dizendo que a santidade é viver sem pecado? Então, nós provamos aqui biblicamente que o conceito religioso está errado. Em Cristo, eu afirmo que ninguém, pela sua própria força, pode chegar a se santificar. Por mais que a pessoa tenha boas intenções, mesmo que ela pratique o bem, sempre haverá algum pecado, seja num pensamento, seja numa atitude que nós tomamos. E como que nós conhecemos a Bíblia? Através da lei de Moisés, um único pecado já nos condenava à morte, segundo o que está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Enfim, tudo o que o homem faz tem um peso espiritual. Então, o primeiro pecado cometido gera a morte carnal, a morte eterna, né? E eu usei aí o verbo condenar no passado porque essa era a realidade para o homem antes de Cristo. Agora, ou seja, diante do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus, temos aí a opção que nos livra da acusação e da condenação eterna. Então, mais uma vez, convido a você a abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, no versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então veja só, a palavra destituir significa separado. Então a Bíblia está dizendo que todos pecamos e separados estamos da glória de Deus. Então a glória de Deus é a salvação, é a vida eterna. E essa era a realidade antes de Cristo, é o que nós vamos ver no próximo passo. Então você mantém aí comigo a tua Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Vamos ler o versículo 24. Diz o texto: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Tremendo, meus irmãos. Diz o texto, então, que o Senhor Jesus Cristo, ele é a justificação pelos nossos pecados. O que significa isso? A obra que Jesus Cristo fez na cruz, ela justifica a nossa vida dos nossos próprios pecados. Então, todo aquele que vai para Jesus é justificado por ele. Jesus, ele nos libertou da culpa e do domínio que o pecado tem sobre a nossa vida. Então, ao mesmo tempo que recebemos esta revelação, que a palavra de Deus aí está nos trazendo, também ela ensina sobre a santidade, no mesmo versículo, porém, não segundo o conceito trazido pela religião. Eu quero mostrar para vocês que, através da obra de Cristo, a santidade, então, ela aparece. A santidade é fruto da justificação que o homem encontra em Jesus, no sacrifício de Jesus. Então nós podemos entender o seu verdadeiro significado, o verdadeiro significado da santidade, quando observamos na Bíblia os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade.
Relembrando aqui, né, que esse versículo ele é um trecho da oração que o Senhor Jesus fez no Getsemane, enquanto ele estava orando pelos seus discípulos, orando pela igreja. Quando chega aqui no versículo 17, Jesus então ele ora pela nossa santificação, dizendo: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E assim então nós conhecemos o verdadeiro conceito de santidade no exemplo de Jesus Cristo. A verdade, então, ela é revelada no Evangelho. O Evangelho é a vida do Senhor Jesus, é o ministério do Senhor Jesus, desde o nascimento dele, a obra que ele fez na terra, até a crucificação e a ressurreição. Muito tremendo. Então nós vamos pegar aqui um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: E que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, meus amados, esse texto ele mostra para nós aonde está a santidade, pela qual Jesus orou por nós, os discípulos. Então, é como eu disse, né? O evangelho puro e verdadeiro revela a vida de Cristo. Então, quando o Senhor Jesus se refere a nós sermos santificados na verdade, conforme ele orou lá em João 17, versículo 17, o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Porque a verdade é Jesus e a palavra de Deus também é Jesus. Então, nós podemos entender a oração que Jesus fez desta forma: Pai, santifica-os em mim, porque a tua palavra, que é a verdade, fala de mim. Está aqui então a verdadeira base para santidade. Neste momento do nosso estudo bíblico, quero fazer aqui um parêntese, quero fazer uma pausa sobre o assunto da santidade para explicar algo para você com relação à verdade. Para você entender como que a verdade é Jesus, basta olhar para o fato de que todo o evangelho se cumpre no Senhor Jesus. Os profetas da antiga aliança, que vieram antes de Cristo, apontavam para Jesus quando eles falavam sobre o Messias. Os evangelhos, que são os livros, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem os fatos da vida do nosso Salvador, desde o nascimento até a ressurreição dele. E após os evangelhos estão as cartas escritas pelos apóstolos. Então, eles escreveram aquilo que aprenderam com os exemplos e os ensinamentos do Senhor Jesus, conforme você pode enxergar aí na ilustração. Então, tudo aponta para Jesus. Ou seja, de uma forma muito simples e muito verdadeira, podemos afirmar que o Evangelho é Cristo, sem excluir a pessoa de Deus o Pai. Porque é o Filho Jesus quem revela Deus, o Pai. E ele revela para todo aquele que crê exclusivamente em Jesus. Mais uma vez, vamos para a Bíblia para poder justificar este entendimento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 27, está escrito assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, nós fazemos este parêntese aqui no momento, né, neste momento do estudo, para explicar que toda a verdade está na sua totalidade contida em Jesus Cristo. Dadas as explicações, voltamos ao assunto principal sobre a santidade, e aqui nós entramos no momento do estudo, onde nós vamos observar que, então, Jesus, ele passa a ser o nosso santificador. Como ele é a verdade, dentro da verdade
todo aquele que vai até ele é por ele santificado. Jesus, então, é o santificador. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 19, que diz assim: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, meu querido ouvinte desta mensagem tão importante, o Senhor Jesus, ele mostra que existe mais do que uma ligação entre ele e nós, os que vamos até ele. Na verdade, Jesus, ele está dentro de nós para que a santificação aconteça. E nisso derruba a tese falsa da religião que a santificação é viver sem pecado. Porque se o próprio Senhor Jesus está aí afirmando que ele também é santificado em nós, eu pergunto, teria então Jesus pecado? Porque a religião diz que santidade é viver sem pecado, mas Jesus está dizendo que ele se santifica em nós. Será que ele precisa se santificar porque ele teria pecado? Negativo. O conceito religioso está errado. Eu posso dizer também que a santificação é o desejo de Cristo, exatamente porque ele orou por isso, conforme está aí no versículo 21. Então vamos aproveitar aqui o texto, né? Aproveitar que a tua Bíblia já está aberta em João, capítulo 17. Vamos ler o versículo 21. Diz assim: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vamos ler também o versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tem amado a eles como me tens amado a mim. Então, o Senhor Jesus, ele continua dizendo sobre a comunhão, ou seja, Deus o Pai dentro do Deus Filho e o Senhor Jesus como Filho, o Cristo em nós. Por isso, então, Jesus, ele é o nosso santificador. É ele quem nos santifica. E nós, quando estamos na verdade, Jesus é santificado em nós. Por quê? Porque o mundo vai olhar para nós e vai reconhecer esta unidade em nós, como discípulos de Cristo. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo concorda na sua vontade com Deus o Pai. Por isso que o Senhor Jesus ora para que os seus discípulos tenham comunhão com ele. Eu quero mostrar que Deus o Pai também deseja que nós sejamos um com ele. E isso se deve ao fato de que só através da comunhão com o nosso Senhor Jesus nós então podemos ser santificados. Então a santificação vem através de buscarmos insistentemente ao Senhor Jesus no nosso dia a dia. E aqui está mais uma verdade revelada sobre mais uma enganação trazida pela religião. A religião ensina que a frequência aos cultos é suficiente para a salvação, como que se ir ao templo fosse determinante para ser salvo, e as demais pessoas que estão fora dos templos, né, nunca serão salvos. Mas Jesus, ele ensina que muitos que estão dentro do templo religioso, que profetizam, que expulsam demônios, enfim, na verdade, nunca o conheceram. Então, a verdade é esta, que a santidade e a comunhão não se separam. Eis aqui um texto que está em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 e 23, concorda com o que estamos trazendo por aqui. Diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aí então o segredo.
A santidade, ela nos leva a praticar o oposto da iniquidade. Iniquidade é pecado, é injustiça. Então a santidade, ela nos leva a estar em comunhão com o Pai, e aí nós então praticamos a justiça de Deus. Então é muito além do que ir ao templo. A santidade e a comunhão não se separam. Nesse ponto do nosso estudo bíblico, nós aprofundamos aqui o nosso entendimento baseado na Bíblia para dizer um pouco mais sobre a santidade. Significa então a santidade estarmos separados para o reino de Deus. Santidade, então, é viver aqui na terra separado para o reino de Deus. Observe comigo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui está o significado da santidade. Na verdade, então, não é quantos cultos ou missas que nós fomos, né, para buscar a Deus que é importante para Ele, mas o quanto nós buscamos a comunhão com Ele todos os dias e em todos os lugares diante da palavra que Deus nos deixou. Então, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em casa, enfim, e qualquer outro lugar, nós podemos buscar a comunhão e sermos santificados, a ponto de nos tornarmos um com Deus o Pai e o Senhor Jesus. Ou seja, os verdadeiros adoradores são os que adoram em verdade e em espírito. Portanto, ser santificado significa estar separado de mente, de alma e de coração para o reino de Deus. Veja só, quando Jesus disse: não vos deixarei órfãos, ele disse isso para os discípulos enquanto estava aqui na terra. Jesus ele mostrou o quanto que ele deseja estar conosco todos os dias. Ele precisava ir para a cruz e depois da cruz ele não queria nos deixar órfãos. Então ele trouxe para nós o Espírito Santo. Significa que nós podemos ter comunhão com Ele todos os dias da semana, mês após mês, ano após ano da nossa vida. Então, como que pode a religião nos ensinar dizendo: olha, venham para o templo para buscar a Deus? Como que pode a religião dizer isso se a Bíblia fala o oposto? Inclusive, eu quero pedir para que, se você ainda não assistiu ao estudo bíblico sobre comunhão, que você pode encontrar aqui neste canal, assista ao vídeo, porque lá tem detalhes sobre a comunhão. Dentro da santidade, nós encontramos a adoração que agrada a Deus. Muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação a como se adorar a Deus. O que eu posso fazer para agradá-lo? Então, o Senhor Jesus Cristo foi interrogado a esse respeito. E as pessoas, sem conhecerem a Bíblia com profundidade, né, acabam errando também sobre como se devemos adorar a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 4, né, os versículos 20 ao 24, está escrito aí, olha, vamos ler. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, esse trecho, né, ele diz respeito ao encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. E aí nós observamos que Jesus é questionado sobre o lugar aonde se deve adorar, né?
E algo que chamou a atenção na mulher é porque Jesus tinha aparência de judeu. A fala de Jesus, talvez, denunciava que ele era um judeu. Então, aquela mulher pensou que Jesus, como judeu, ou como a maioria dos judeus, né, concordava com as leis do judaísmo. Então, ela questionou Jesus. Olha, vocês, né, judeus, dizem que é em Jerusalém onde se deve adorar. É claro que ela só não esperava pela resposta de Jesus. Embora ele era judeu, não tinha nenhuma ligação com religião ou com as coisas da terra. Jesus é o Filho de Deus. Por isso, então, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, adorar em espírito não tem relação nenhuma com dia e com hora marcada. Também não pode ser uma, duas ou mesmo 3 vezes na semana enquanto se vai lá no templo. Contudo, adorar em espírito se faz necessário em todos os lugares e todos os dias. Pode um cristão não orar no seu dia a dia? Pode um cristão ler a Bíblia apenas dentro do templo? Mas é o que acontece com muitas pessoas. Mas com certeza, essa pessoa ainda não vive em Jesus Cristo. E se é assim com você também, eis a oportunidade de você mudar isso no seu coração. Porque quando não se tem uma verdadeira adoração, também não se pode conhecer a Jesus. Passa a viver em Jesus quando ouve as suas palavras pela comunhão e cumpre aquilo que está escrito como exemplo de Jesus. Então a palavra ela nos ensina: sejamos todos adoradores em espírito e em verdade. Aprendemos então que a santidade é o desejo de Deus o Pai em relação a Ele morar em nós. Nossa vida espiritual, a nossa intimidade com Cristo não podem se resumir a momentos no templo. Precisa exceder isso, porque é o desejo dele estar em nós. Olha que exemplo interessante que você pode observar comigo na Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então, meus amados, para o cristão que não ora ou não lê a palavra fora do templo, fica então esse aprendizado. Ou mesmo se você não lê nem dentro e nem fora do templo, está aí o aprendizado. As coisas das quais a religião nos ensina estão erradas desde o seu fundamento. Observe comigo que até mesmo a palavra religião significa religar as pessoas a Deus. E o método para fazer essa religação é através de ações e práticas de leis, regras, né? Estatutos ou doutrinas religiosas. E nós sabemos que ao homem natural isto é impossível de se praticar, como nós dissemos no princípio desse estudo. Atenção! Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo que nós precisamos para encontrar em Deus, nós dependemos do Senhor Jesus. Inclusive, peço que você também assista ao estudo bíblico Jesus é o Senhor. Você também pode encontrá-lo aqui neste canal e ele vai edificar bastante a sua vida, porque traz por completo o significado da palavra Jesus é o Senhor dentro do reino espiritual. A santidade, ela mostra o quanto dependemos exclusivamente de Cristo. Alcançamos a santidade por meio da graça dele, pela qual nós somos justificados pelo sacrifício que ele fez.
Ou seja, buscar a comunhão com Cristo para estar separado pela vontade de Deus o Pai. Esta, então, é a verdade absoluta. Esse estudo bíblico é uma revelação da parte de Deus o Pai sobre o que significa a santidade e que ela vem através da comunhão com a palavra do Senhor Jesus. Então, cada um de nós podemos ter esse privilégio quando passamos a buscá-lo na sinceridade do nosso coração. Observe que a revelação verdadeira estará sempre em concordância com a palavra de Deus, conforme os textos a seguir. Nós vamos estar vendo isso no próximo passo. E conforme você já viu aqui, cada ensino a exemplo da Bíblia, a exemplo da palavra. Então, a nossa dependência de Cristo depende do quanto eu busco na palavra. É assim que nós recebemos a revelação, tal qual a que nós estamos aprendendo hoje sobre a santidade. Observando então na Bíblia, nós podemos colher mais dos frutos da santificação. Então, separei aqui 2 textos apenas, porque tem muitos. Eu creio que a partir de agora você vai olhar para a Bíblia de uma forma diferente, sempre se santificando. E você vai encontrar vários exemplos iguais a estes que eu separei aqui. O primeiro está em Hebreus capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Veja só, o texto então ele está dizendo aquilo que afirmei. A palavra é a revelação. Então não adianta você receber algo no coração, na mente, e não estiver em concordância com a Bíblia. Jesus é a pessoa que nos santifica, segundo o texto. Nós, os que somos santificados, e tanto o Senhor Jesus Cristo como nós, somos todos de um, que é Deus, nosso Pai. Então nós fomos comprados para Deus por meio do sacrifício do Senhor Jesus. A partir disso, somos irmãos de Cristo. Ele, claro, o primeiro filho de Deus, o primogênito, e a partir dele nós somos a sua descendência, os filhos que vieram depois. Interessante, não? Agora nós vamos observar outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, que está aí relacionado com a santificação. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, veja só, o apóstolo Paulo chamava os seus irmãos de santos, não porque eles haviam deixado de pecar, mas porque Paulo via o quanto que eles buscavam a Jesus, o quanto que eles tinham comunhão com Jesus. Paulo ensinava a palavra e eles tinham desejo de continuar buscando intimidade com Jesus. Então Paulo fez isso não apenas uma vez, mas várias. Você vai encontrar aí vários versículos na sua Bíblia de Paulo chamando os irmãos de santo. Não somente Paulo, viu? Pedro, João, enfim, muitos exemplos aí na Bíblia que você pode encontrar. É como que se hoje eu, estando aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, recebesse uma carta de um amado irmão, e esse irmão dizendo: olha, a igreja de Deus que está em São Bernardo, aos santificados em Cristo. Por quê? Porque eu sou um cristão, eu sou um que busca comunhão com a palavra, eu sou um que deseja a vida eterna, um que está separado para Deus. Isso então é o significado de santo. Mais uma vez, derruba a tese religiosa. A Igreja Católica, ela tem o costume, de canonizar homens que passaram pela Bíblia, ou que passaram pela terra, dizendo que eles são santos porque por alguma razão religiosa, porque ou não tiveram pecado, enfim, mas está errado também. Hoje nós estamos aprendendo aqui sobre santificação e nós vimos aqui muitos exemplos na Bíblia que derrubam as teses religiosas
e que trazem você para a verdadeira vontade de Deus. Encerramos então o nosso estudo bíblico sobre a santidade. E se você entendeu esta realidade, assim como eu também entendi, a partir de agora, tem aí a oportunidade de passar a fazer a diferença e atender ao chamado do Senhor Jesus Cristo, para ter comunhão e ser santificado nele. O Senhor Jesus deseja viver em você todo o tempo. À medida que se busca a comunhão, também é a medida que recebemos a santificação. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos, quanto mais aprendemos o Evangelho de Cristo, quanto mais cumprimos a vontade de Deus o Pai, na mesma medida seremos libertos e transformados. Isso é santidade. Fica então aí a sua escolha. O quanto você quer de Jesus na sua vida. Reforço aqui o convite para que você acesse aí o blog Levando Crianças a Jesus, conforme está aqui na descrição. Peço também que você ative aí as notificações do nosso canal para você sempre receber em primeira mão as novidades compartilhadas por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, é muito importante para edificar a sua fé, a sua vida com Cristo. Se você gostou deste vídeo, se ele edificou a sua vida, curta aí o vídeo, é muito importante. E também compartilhe com outras pessoas para que elas também recebam esta verdade sobre a santidade em suas vidas. Que o amor de Deus o Pai, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, com a sua família e com todos aqueles que desejam a palavra de Deus. Amém. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa, perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá.